O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra esse dia muito especial. O dia dos fiéis defuntos. O dia em que nós paramos para celebrar e pensar, porque geralmente durante o ano nós não pensamos nisso. Muitas vezes nós não pensamos. E não pensamos em quê? Que existe parentes nossos que morreu santamente, mas eles não morreram tão santos de forma que fosse necessário para entrar diretamente no céu. Eles levaram uma vida de santidade, tudo. Não morreram em estado de pecado mortal, ao ponto de que nós já sabemos que morre em estado de pecado mortal é porque a pessoa morre sem a graça de Deus, sem a vida em Deus, então ela vai para o inferno diretamente. Essas pessoas não foram, essas almas, dizendo assim, essas almas, elas não foram para o inferno porque morreram na graça de Deus, mas não morreram tão santamente ao ponto de entrar diretamente no céu. Estão salvas, mas a igreja nos ensina que essas almas foram para um estado de vida que se chama purgatório, para um tempo de purificação, para que pudessem, através desta purificação, elas entrarem no céu. Porque você já sabe disso, eu já falei muitas vezes, e nós padres ensinamos muito isso, graças a Deus, para vocês. Ninguém entra no céu com um pecadinho. Só se entra no céu diretamente, sem nenhum pecado. Para entrar no céu, a alma tem que estar totalmente limpa, sem nenhum resquício de pecado. Aquelas almas
que foram diante de Deus para o julgamento. E elas foram com um resquício de pecadinho. Por causa desse pecadinho, ela foi impedida de entrar diretamente no céu. Então, ela precisa passar por um tempo de purificação. Esse tempo de purificação pode ser rápido, como pode ser demorado. Por exemplo, lá na vida dos pastorinhos, quando Lúcia perguntou a respeito de uma pessoa que havia morrido, Nossa Senhora disse que ela estaria no purgatório até o dia do juízo final. A alma dela estaria lá até o dia do juízo final. É Deus quem determina, é Deus quem vai dizer se essa alma ela passou por um tempo aqui na Terra, né? Se aquela pessoa que passou aquele tempo aqui na Terra, ela viveu o tempo suficiente para se salvar e entrar no céu diretamente. Se ela perdeu tempo e não se salvou e foi para o inferno, ou se ela passou um tempo vivendo numa vida de santidade, mas não morreu tão santamente como ela precisaria morrer. Então, ela vai para o purgatório e Deus determina o tempo. Ficou bem entendido isso, não é? Espero que tenha ficado bem entendido para nós compreendermos o porquê que hoje nós estamos rezando pelas almas dos fiéis defuntos. E é bom e é importante nós entendermos isso. São os fiéis, são aqueles que morreram na graça de Deus. Aqueles que não morreram na graça de Deus, ou seja, morreram em estado de pecado mortal, as orações que nós iremos fazer hoje, para elas não adianta mais. Mas como nós não sabemos se a pessoa morreu na graça de Deus, ao ponto de ela ter ido para o céu diretamente, ou se foi para o purgatório ou não, se foi para o inferno, então nós vamos deduzir. E é isso que a igreja está dizendo para hoje para nós. Vamos deduzir que ela esteja no purgatório e por isso vamos rezar por elas. Então são os fiéis defuntos, porque o infiel, o que morreu na desgraça de não querer saber de Deus, o que morreu no estado de pecado mortal, ela não foi nem para o purgatório nem para o céu, ela foi para o inferno. Eu repito, como nós não sabemos, nós rezamos. Deus sabe aonde essa pessoa está. Estou falando assim para que as coisas possam ficar bem claras para nós no dia de hoje. É por isso que o evangelho de hoje, que está em Lucas, Evangelho de São Lucas, guarde bem isso no seu coração, que foi a liturgia colocada para nós. Lembremos que hoje tem várias liturgias relacionadas à celebração das almas dos fiéis defuntos. E até a igreja até permite que nós, sacerdotes, de uma maneira especial, podemos até celebrar 3 missas hoje, se caso nós queiramos, pelas almas do purgatório. E o evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, do versículo 35 até o 40. E aqui vem falando de uma festa de casamento e que os empregados, as pessoas precisariam estar atentas, porque o dono da festa iria chegar a qualquer momento. Então, como nessa festa de casamento ninguém sabia a hora em que o dono iria chegar, então era importante que
as pessoas estivessem atentas, e muito atentas. Vós ficais preparados, o Senhor está dizendo. A necessidade da preparação, que é uma metáfora, é uma parábola para dizer que na segunda vinda do Senhor, porque ele poderá chegar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada ou a qualquer momento, nós precisaríamos ficar preparados para o momento que ele chegasse, ou o momento que ele vai chegar. Imagina, meus irmãos, nós sabendo que Jesus vem para buscar os eleitos, para buscar aqueles que estão levando uma vida de santidade e, ao mesmo tempo, fazer a separação entre aqueles que foram fiéis e infiéis. Nós vivemos aqui numa infidelidade, numa vida de pecado, vivendo uma vida errada de qualquer jeito e, de repente, na hora que Jesus chegar, nós temos que passar por essa situação constrangedora do Senhor dizer para nós: você não vai para o céu, você está condenado eternamente. Imagina se isso acontecesse. Então, vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então, se o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele poderá chegar numa hora em que nós menos esperarmos, então, meus irmãos, vamos levar uma vida santa agora. Hoje, neste exato momento. Só que Jesus, aqui ele está falando do dia em que ele virá na sua glória, mas nós sabemos que todo dia Jesus vem buscar os seus, porque em todo momento as pessoas estão morrendo. Só que neste tempo, meus irmãos, tem pessoas que estão preparadas, tem outras que estão numa situação de não preparação, estão numa vida pecaminosa. Então, neste momento que Jesus vai nos pegar de surpresa, ele está dizendo que ele virá e poderá nos pegar numa situação de surpresa, é por isso que ele está nos alertando, então vamos levar uma vida santa. Então, eu espero o quê? Que eu e você, nós estejamos na graça de Deus, para quando o Senhor nos levar, nós possamos ir diretamente para o céu. Mas se acontecer o contrário, vai ser drástico. Eu estou falando de numa situação entre eu e você, você que está me ouvindo aqui agora. Então, neste momento em que o Senhor chegar, em que situação nós vamos estar? Em situação de aquela pessoa em que a alma dela, ela vai direto para o céu? Ou ela vai estar numa atitude de estar levando uma vida santa, mas não suficiente para entrar diretamente no céu? Está salva, mas vai para o purgatório? Ou Deus que me livre de estar numa condição de estado de pecado mortal e a alma ir para o inferno. Deus me livre da minha alma ir para o inferno e Deus me livre da sua também. Só, meus irmãos, que isso tem acontecido com muitas pessoas. Então, quando nós recebemos a notícia de que tal pessoa morreu, e você deve ter recebido talvez até essa semana, talvez até hoje, então saiba que essa alma, ela deveria estar preparada, mas nós não sabemos. Pode ser que essa alma que morreu, essa pessoa que morreu recentemente, a alma dela, pode ser que ela não estivesse preparada. E infelizmente tenha ido para o inferno. Mas pode ser que ela estivesse preparada e tenha ido diretamente para o céu. Mas pode ser que ela estivesse preparada
mas não o suficiente. E agora está no purgatório, se purificando para entrar no céu. E aí entra a chamada comunhão dos santos. A igreja militante que somos nós, entramos em comunhão com essas almas que estão no purgatório, porque elas não podem fazer mais nada por elas, e oferecemos sacrifícios por ela, oferecemos o sacrifício da Santa Missa, fazemos orações por elas, caridade por elas, para que, através das nossas orações, dos nossos sacrifícios, dos nossos jejuns, nossas penitências, elas sejam aliviadas desses sofrimentos que nós não sabemos quanto tempo será, para ela entrar no purgatório, porque por elas não poderão fazer mais nada, porque o tempo que elas poderiam fazer era o tempo que elas estavam aqui na Terra. E acabaram vacilando, ou seja, não se santificaram o suficiente para ir diretamente para o céu. Então agora elas estão precisando do auxílio nosso. Isso é doutrina da Igreja Católica. Eu creio no que a Igreja Católica ensina. Então nós agora oferecemos por elas as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas penitências, as obras de caridade. Elas são oferecidas por estas almas, que podem ser os nossos parentes, que estão lá precisando de nós. Então há uma comunhão entre nós e as almas do purgatório, como há uma comunhão entre nós e as almas que já estão no céu. Então as almas que já estão no céu, elas intercedem por nós aqui na terra. Elas vão pedindo a Deus que nós possamos nos santificar o suficiente para que nós possamos entrar diretamente no céu. Então, as almas, os santos que já estão lá, estão pedindo isso a Deus. Nossa Senhora está pedindo isso a Deus. E nós aqui na terra, que estamos nesse processo de santificação, nós estamos agora pedindo por aquelas que estão no purgatório, porque elas não podem. Eu estou repetindo isso para você entender. Porque elas, por si, elas não poderão fazer mais nada. Só nós. O dia de hoje é para isso. Não é somente só no dia de hoje. Mas hoje, de maneira especial, a igreja coloca esse alerta. Hoje, dia 2 de novembro de 2022, nós, membros da Igreja Católica, precisamos entender que nós temos parentes no purgatório e que eles só irão entrar no céu com as nossas orações. Ou no tempo determinado que Deus der, porque pode demorar, como os nossos auxílios e orações de hoje poderão ajudá-las. Você compreendeu? Então, meus irmãos, para nós entrarmos na dinâmica deste dia, nós precisamos pedir muito a Deus a graça da compreensão para nós termos esse sentimento de compaixão. É como quando nós olhamos uma pessoa que ela está ferida, que ela está doente, então vem aquele sentimento de compaixão, o desejo de fazer alguma coisa por ela. Aí vamos levar no médico, vamos dar um remédio para ela, esse sentimento. Então, esse sentimento nós devemos ter pelas almas do purgatório, no dia de hoje e todos os dias da nossa vida.
sabendo que eles estão necessitando das nossas orações e eles não podem ser esquecidos por nós. Então, diante desse sentimento, eu não estou falando de sentimentalismo, eu estou falando diante desse sentimento de compaixão. Então, nós agora rezamos por eles. Não é, meus irmãos, visitar o cemitério hoje apenas para ficar preocupado se o túmulo lá tá limpinho ou tá. Claro, tudo isso deve ser feito sim. Coloque até flores lá, faça uma boa limpeza, mas mais do que isso, lembre-se que aquele corpo que está ali, ele tem uma alma. E pode ser que aquela alma esteja no purgatório, como poderá estar no inferno também, né? Mas ela poderá também estar no céu. Então, eu repito de novo, vamos supor que esta alma esteja no purgatório. Porque se está no céu não precisa de oração, se está no inferno também não precisa de oração. Então lá, ao entrar no cemitério e ao rezar, vamos com esse sentimento. Claro, aquela saudade daquela pessoa que conviveu conosco, tudo bem, é importante isso também, mas é o momento de pensar. A alma desta pessoa pode ser que esteja no purgatório. E essa alma que está no purgatório, ela não está preocupada com o sentimento seu somente de saudade, não. Ela está dizendo, por favor, reze por mim. Por favor, ofereça sacrifício por mim, ofereça missas por mim, porque se você ficar somente nesse negócio da saudade e não rezar por mim, eu vou ficar muito tempo aqui, eu estou necessitando também de vossas orações. Eu estou falando assim para você entender o sentimento que deve estar em nós no dia de hoje. Você compreende? E aí, a igreja pede oferecer missas. Estou repetindo tudo para você ir entendendo. Sacrifício, penitência, para que essa alma, através também da nossa oração, Deus possa dizer para ela, agora a tua alma que é santa, mas porém estava ali com esses pecados que são chamados veniais, foi limpa totalmente. Agora você pode entrar no céu. Isso graças às suas orações. Graças à minha oração. Graças à missa que foi celebrada. Por isso que lá em Fátima, Nossa Senhora ensinou para os 3 pastorinhos essa oração que nós costumamos rezar como jaculatória no terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Que almas? Aquelas que estão no purgatório. As que estão no inferno não tem jeito, mas aquelas que estão no purgatório, sim. Levai as almas todas para o céu. Principalmente aquelas que mais precisarem. E pode ser que aquela que mais precise seja justamente algum parente seu que você esqueceu de rezar por ele. Entendeu? Então hoje o que fazer? Eu já disse, os sacrifícios, orações, tudo. Essa visita no cemitério é importante. Chegando lá, reza o terço. Ao final do terço, aí você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, nas intenções do nosso Papa, colocando essas intenções e pedidos pelas almas do purgatório.
por aquela pessoa da tua família que esteja necessitando muito de oração. E aí a indulgência de hoje não é para nós vivos, a indulgência para nós é para aqueles que passaram desta vida, aqueles que morreram, é por aquelas almas que estão no purgatório e precisam muito, muito, muito das nossas orações. Tenhamos piedade, meus irmãos, e tenhamos compaixão das almas dos fiéis defuntos. Rezemos no dia de hoje. E é preciso que nós estejamos em estado de graça para que essas orações elas tenham o efeito necessário. Então, por isso a necessidade já da confissão. Caso no dia de hoje você não possa confessar, durante esses 8 dias, até a semana que vem, se confesse. Faça uma boa confissão, porque nós precisamos estar em estado de graça para oferecer esse sacrifício pelas pobres almas do purgatório. Que a Virgem Maria, ela que muitas vezes vai lá no purgatório para levar essas almas que já passaram pela purificação, que hoje ela possa ir no purgatório e levar a alma desse parente seu que você está rezando, para que ela possa entrar no céu. Porque salva ela está, mas ainda não entrou no céu. Mas através das nossas orações, isso poderá acontecer. E aí, essa alma, uma vez que ela entra no céu, ela passa a interceder por nós, para que nós possamos nos preparar também aqui na terra, de forma que nós nem precisemos passar no purgatório. Então, elas passam a interceder por nós. Que Nossa Senhora, ela interceda, que Nossa Senhora leve as nossas orações para nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.